Bem, gente, agora na segunda aula, a gente vai dar uma revisada em aposto, tá certo? E corrigir as páginas 192 e 193 que eu passei em 21 de outubro, tá? Para a gente não deixar nenhuma pendência de correção, ok? Então, no livro de vocês, a explicação está na 190 e 191, tá bom? Aqui tem outro poema escrito por João Cabral de Melo Neto, tá? O Engenheiro. A luz, o sol, o ar livre, envolve o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo de água, o lápis, o esquadro, o papel, o desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa mundo justo, mundo que nenhum véu encobre. Em certas tardes, nós subíamos ao edifício, a cidade diária, como um jornal que todos liam. Ganhava um pulmão de cimento e vidro, a água, o vento, a claridade. De um lado o rio, no alto as nuvens. Situavam na natureza o edifício crescendo de suas forças simples. Gente, vocês observaram, quando eu estava lendo, eu não encontrei adjetivo. Procurando aqui. Observa pouquíssimos adjetivos, coisas, situação em comum na questão da produção poética, tá certo? Aqui, né, ele traz uma reflexão sobre isso que eu já, no caso, já fiz com vocês, e a gente vai falar um pouquinho de aposto. O elemento sintático responsável por introduzir uma especificação, quando a gente quer especificar, quando a gente quer explicar ou enumerar, tá certo? A gente tem um aposto. Ele pode ser formado por uma palavra, por uma expressão ou por uma frase todinha, pode ser o aposto, tá? Ele pode aparecer antes ou depois do termo que ele está se referindo. Ó. Homem ilustrado, 2 pontos. O homem que conhece as ilustrações dos livros. Então, aqui você tem um aposto. Geralmente, ele vem depois de 2 pontos, entre vírgula, tá? Como tem aqui, ó. Ele vem isolado por vírgulas ou depois de 2 pontos. A relação entre o aposto e o termo a que se refere ocorre de diferentes formas. Então, ó, pode acontecer dessa forma aqui, ó, né, de enumeração, tá certo? E já no texto de Mário Quintana, a gente tem uma explicação, tá? E também tem uma especificação, ó, o poeta João Cabral, então o nome dele pode ser um aposto, ok? Então, João Cabral está especificando qual é o poeta. Também a gente tem aquele aposto que resume tudo que foi dito, ó, imagens, sons e jogos de palavras, tudo. Então, essa palavrinha aqui, que é pronome indefinido, ela está funcionando sintaticamente como aposto, tá bom? Então, a gente tem aposto explicativo, aquele que explica, identifica o nome. A gente tem aquele aposto especificativo, que insere uma individualização do nome. O enumerativo, que você tem mais de um elemento ali. E o resumidor e o recapitulativo, que é no caso do tudo aqui, ó, que resume o que foi dito antes. Ok? É importante falar que a adjunta nominal e aposto são funções diferentes, tá certo? Então, na primeira frase aqui, ó, o poeta Drummond nasceu em Itabira, Minas Gerais, certo? Na primeira frase, a palavra poeta é genérica, tá certo? O termo destacado é que está acompanhando, que é o aposto, né, Drummond. O poeta de Itabira, aí no caso você tem um adjetivo que está falando de um lugar, então você tem adjunto nominal. Então é importante você identificar que aposto não é mostrado como adjetivo, tá bom? E sim como uma palavra que especifica, individualiza ou desenvolve um termo genérico, ok? Poeta Mário Quintana, o Rio Amazonas, Lago de Itaipu, a cidade de Aracaju, então isso tudinho é aposto. Já o adjunto, a nominal, vai equivaler a um adjetivo, é uma característica, tá bom? Aí a atividade que eu passei, como eu falei para vocês, páginas 192, tá certo? Vamos ler aqui. Ainda não foi corrigida, não é isso? Dia 11, tá certo. Leia a tira. Aquele é o príncipe Otto, terceiro na linha de sucessão. E aquele é seu irmão, o príncipe Harold, quarto na fila do banheiro. Tá? Então, observe aqui a importância dele, né, desse príncipe. Ao apresentar os príncipes, quais são as informações que Ed acrescenta sobre ele?
Aí você vai dizer que um é terceiro na linha de sucessão e o quarto é o outro é o que está na posição 4 da fila. Essas informações são significativas para caracterizar. Olha, gente, vê só. Para você, elas são significativas, no caso. No caso, o primeiro diz a importância do reino, né? Já o segundo, não. Por que Ed Sortudo apresenta os nobres dessa maneira? Ele tinha só a informação do príncipe Otto. Eu acho que do segundo ele não tinha, tá? Aí inventou isso, né? O tanto lá do banheiro, da fila. Identifique o aposto. Então, quais serão os apostos aqui? Os apostos são Otto e príncipe Harold, tá bom? Por quê? Otto, gente, tá se referindo aqui, ó, o nome dele, tá certo? E o outro também é o nome do príncipe, tá? Aqui. Terceiro na linha de sucessão e quarto na fila do banheiro são apostos explicativos também, tá bom? Cria outro aposto, aí você pode colocar o irmão do príncipe, o tio do príncipe, o pai do príncipe, enfim. Essas expressões que não estão dando uma característica como mal, bom, e sim uma especificação, mais do que uma característica, tá bom? No segundo quesito, leia o texto a seguir. A poesia que está se fazendo atualmente no Brasil parece estar voltando devagarinho a ser o que a poesia sempre foi. A constituição de objetos claramente estruturados, regidos por uma lei interna de construção e arquitetura. A arte aplicada ao fluxo verbal. Ele quer que você encontre dois apostos, tá certo? Aí aqui, ó, ele diz, ó, a constituição de objetos claramente. Aqui, gente, a ser o que a poesia sempre foi. Perceba que está entre vírgulas. Tá vendo? Tá vendo aqui? Então, observe que tudo isso aqui é aposto, tá bom? Regidos por uma lei interna de construção e arquitetura e arte aplicada ao fluxo verbal. Então, tudo isso aqui é aposto, que você pode identificar, tá bom? Categorize os dois apostos identificados no itinerário de acordo com a sua função. Todos são explicativos, tá? Eles identificam o que é a poesia, né? Aí tem outra tirinha, no caso aqui de Calvin. Eu tenho um comunicado a partir de hoje. Eu não vou mais responder pelo nome de Calvin. De agora em diante, eu quero ser chamado de Calvin, o corajoso. Calvin, o corajoso? Certo, este é o meu novo nome para o resto da minha vida. E como fica Calvin desordenado? Também Calvin, o corajoso, começará a referir-se a si mesmo na terceira pessoa. Por quê? Porque quando ele se refere à primeira pessoa, ele assume uma responsabilidade de desorganizado. Então, qual é a característica que ele acrescentou ao nome corajoso? Por quê? Porque ele quer ser visto como bravo, como guerreiro e não como desorganizado. E aí a mãe introduz esse adjetivo, né? Que ele é desordenado. Por quê? Porque é a atitude dele, né? O que ele faz, ele deixa as coisas pelo chão, enfim. Quais são os apostos usados na tira? Então, corajoso e desordenado. Qual é a função desses apostos? Destacar as características da personagem, né? Aqui tem um trechinho de uma coluna de Luiz Fernando Veríssimo, né? Falando um pouquinho sobre o Mário Quintana. O Mário Quintana disse que estilo é uma dificuldade de expressão. Na época em que a gente não podia escrever tudo o que queria, estilo muitas vezes era disfarce. Na época do regime militar, da ditadura. Apelava-se para metáforas, elipses, entrelinhas e dele parábolas. Assim, como se fosse ambiguidades, né? Você quer dizer uma coisa, mas é outra. Sobre déspotas militares, né? Sobre pessoas nos militares mais, né? Ditadores. Na China, no século XV. Uma impostura maior, a do poder ilegítimo, obrigava a impostura de meia palavra, do truque mais ou menos óbvio. O consolo era que o medo da palavra, de certa forma, a enaltecia. Então, esse medo de usar a palavra transformava a palavra mais rica, né? Você trabalhava mais para poder falar aquilo que você queria. Então, estava implícito que o regime só sobrevivia porque a palavra não podia exercer todo o seu sortilégio, todo o seu trabalho, sua mágica, né? Qual é a função sintática de a do poder legítimo no último período?
tá? Então, aqui, ó. O consolo era que o medo da palavra, de certa forma, a enaltecia. Estava implícito que o regime só no último período? Desculpa, penúltimo. Perdão, uma impostura maior, a do poder ilegítimo. Gente, tá entre vírgulas, tá vendo? Então, um aposto explicativo. Construa uma frase com um aposto recapitulativo. Aí é pessoal. Então, você vai usar o tudo para fazer, tá bom? A partir deste período aqui. Então, apelava-se para metáforas, elipses, entrelinhas, e parábolas. Aí você bota tudo depois de déspotas militares. Se você não saiu enumerando, aí você coloca esse aposto que resume, tá? Para fazer essa recapitulação. Transforme Mário Quintana em um aposto especificativo. Aí você vai botar o poeta Mário Quintana, o escritor Mário Quintana. Antes do nome dele, você coloca escritor, poeta, autor, ok? No quinto quesito, no caderno, identifique e categorize os apostos. Então, aqui é classificação. Gente, esse aposto aqui, ó, a poesia nos traz vários sentimentos: dor, angústia, deslumbramento e amor. Quando ele vem depois de 2 pontos, você tem mais elementos um atrás do outro, você tem um aposto enumerativo, tá certo? Na letra B, o poeta Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas brasileiros, trouxe em seus poemas um lirismo reflexivo. Então, observa, Carlos Drummond de Andrade é um nome que está especificando poeta. Então, aqui, ó, ele aqui, tá certo? Está especificando o substantivo poeta. Então, ele é especificativo. Um dos maiores poetas brasileiros está explicando, tá certo? Quem é Drummond. Então, temos um especificativo e temos um explicativo, tá? Comparação, metáfora, alteração, todas são figuras de linguagem. Tem um recapitulativo. É o mais fácil esse, eu acho. Romance, conto, crônica, tudo, novamente, recapitulativo, que Clarice Lispector escreveu, foi brilhante. William Shakespeare, o bardo inglês, também escreveu poemas. Gente, introduziu aqui, ó, uma expressão explicativa para Shakespeare, tá? No sexto quesito, lê este trecho de uma crítica a uma exposição do artista Leão Ferrari. Aí tem um textozinho aqui, né? Exposição no MASP resgata criticismo do argentino Leão Ferrari. Quase toda vez que se fala do argentino Leão Ferrari, morto em 2013, aos 92 anos, um aposto segue após seu nome. Então, vem aí, ele usa o aposto para dizer, tá certo? Essa introdução de explicação. A informação de que ele foi considerado pelo New York Times um dos 5 artistas mais importantes e provocadores do mundo. Quisermos concentrar no período em que Leão esteve no Brasil, porque ele fugiu de um regime ditatorial para um país que também estava vivendo sob ditadura, explica Julieta, curadora adjunta do MASP, curadora-chefe do Museu Jumex, deve ser na cidade do México. Né? Olha, gente, quando fala nessa época na Argentina, no Chile, em Portugal também, eu não sei se vocês já estudaram história, o período militar nosso aqui também foi com um deles, tá? Aí é parecida, eles também tiveram período militar lá. Cria uma frase sobre o artista, utilizando informações do primeiro parágrafo. Então, daqui do primeiro parágrafo, aí ele sugere aqui, por exemplo, o artista Leão Ferrari, considerado pelo New York Times um dos 5 artistas mais importantes e provocadores do mundo, morreu em 2013, né? Então, você pode ter essa possibilidade, né? É só uma frase sobre ele. Agora, classifique o aposto que você criou, tá? Então, você tem aqui, no caso, o aposto explicativo, né? Leão Ferrari. Identifique o aposto de Julieta no último parágrafo e classifique-se. O aposto é curadora adjunta, explicando a função dela, e curadora do chefe Humex, aposto explicativo, tá bom? Também tem as atividades, né, interativas. Quem trabalha com livro virtual, tá? Não sei se vocês usam livro virtual, mas comecem a usar, gente.
principalmente na sala, vai ajudar bastante. Não só o meu, porque o meu eu vou estar dando aula em casa, eu falo qualquer outro livro, né, de história. Hoje em dia os livros, eles tem a parte digital deles, né? São sempre 5 quesitos, né, essas atividades aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para ficar rápido. Aí as respostas. No primeiro, ele diz que o primeiro e o último estão corretas. O aposto introduz uma especificação, explicação e enumeração referente a um termo da oração. Diferentemente do aposto, o adjunto não tem valor de adjetivo. Isso. Obrigatoriamente o aposto aparece entre vírgulas? Não. Ele pode vir entre travessão, ele pode vir depois de 2 pontos. O aposto não pode ser formado por uma frase. Gente, ele pode ser uma frase, inclusive, né? Selecione a única alternativa em que o termo destacado é um aposto. Ó, aqui não é aposto porque você troca por chileno, tá? Adjetivo pátrio, né? Esse clima de primavera é muito agradável. Aqui também não, adjetivo, locução. A cidade de Ouro Preto, aí aqui, ok, é aposto. É a obra de Shakespeare, shakespeariana. Você pode trocar por um adjetivo. Aqui ele quer que você faça uma ligar, né? Estratégia, paciência, sorte e tudo. Então, aposto recapitulativo. Manuel de Barros, um dos grandes poetas brasileiros, está explicando. Poetas brasileiros. A cantora Elis Regina realizou interpretações. Aqui está o quê? Não é qualquer cantora, é Elis, né? Especificando. E aqui a gente tem a enumeração, né? Ó, tá vendo? Enumerativo. Aqui ele quer que você classifique cidade, e quando aparecer nome assim de cidade e tal, você já sabe que é aposto. O povo do sertão, então você troca por um adjetivo, aí não vai ser aposto. Povo, né? Sertanejo. A Lagoa da Pampulha, aposto. O Império de Napoleão, o Império Napoleônico. Então, se conseguir trocar por adjetivo, é adjunta nominal. E, por último, você coloca aqui a classificação dos apostos. Jéssica, uma das atrizes mais talentosas do grupo. Explicativo. Outra coisa também, aposto tem mais de uma palavra, geralmente, viu? Vocês estão observando, né? O técnico João Roberto Guimarães, então está especificando quando é nome. Um perfume, uma gargalhada, um livro, uma música, tudo me lembra você. Então, você tem uma recapitulação aqui. Freguesia, freguesia, aqui tem de tudo. Aí, 2 pontos, introduz a enumeração. Tá? Então, ele é enumerativo. Ok, gente? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para mostrar para vocês. Nossa aula de sexta, ao vivo. Aqui. Isso, a gente vai trabalhar vocativo, tá bom? Eu trabalhei bem pouquinho, mas não foi assim não que a gente teve que parar para fazer revisão. Tá certo, gente? Então, aposto evocativo não vão ser assuntos que vão cair em avaliação. Eu não costumo cobrar na avaliação, tá bom? É muito difícil eu cobrar o aposto e o vocativo, porque eles são mais assuntos de informação. Porque no final do ano letivo, a gente tem introdução a período simples, composto e orações coordenadas. Aí eu prefiro trabalhar na avaliação, fazer mais revisão, aprofundar mais, porque o aposto e o vocativo são considerados assuntos mais simples, fáceis, tá certo, de se compreender na gramática, tá bom, gente? Então, um grande beijo para vocês e até sexta-feira, tá?